Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A cidade sob o impacto da chuva. O Rio segue em estágio de atenção e a previsão é de mau tempo até sexta-feira. O tempo segue instável, com previsão de chuva fraca, moderada, isso por conta agora da atuação de áreas de instabilidade aqui na cidade do Rio. Prefeitura regulamenta a venda de churrasquinho nas ruas, com base na lei do vereador Rafael Aloysio Freitas. A gente acredita que muitas pessoas vão poder finalmente ter as suas licenças para que trabalhem com dignidade e deem um produto de qualidade, como já vem fazendo, e as pessoas possam ter toda a segurança de estão comprando o churrasquinho no ambulante licenciado. E o Salgueiro quer voltar a vencer o Carnaval Carioca com uma homenagem ao primeiro palhaço negro do país. Ele trouxe o teatro para o povão, para essa coisa do palco itinerante que é o circo. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da chuva que atingiu o Rio de Janeiro. A cidade registrou vários pontos de alagamento. Também houve deslizamento e queda de árvores. A previsão é de que o mau tempo continue nos próximos dias. Depois de uma segunda-feira chuvosa e com diversos alagamentos pela cidade, mais de 90 ocorrências entre formação de bolsões d'água, deslizamentos e queda de árvores foram registradas até o dia seguinte, já que a previsão de chuva fraca a moderada foi confirmada. O mesmo deve ocorrer até sexta-feira. O tempo segue instável, com previsão de chuva fraca, moderada, isso por conta agora da atuação de áreas de instabilidade aqui na cidade do Rio. Então essa chuva deve ser moderada, principalmente no período da tarde e noite, tanto da quarta como da quinta-feira. Na sexta-feira o dia até amanhece com uma chuva fraca, mas a partir da tarde de sexta a gente começa já a ter uma estabilidade em relação à chuva e aí não há mais previsão de chuva a partir da tarde desse dia. O Rio de Janeiro permanece classificado em atenção. O estágio de atenção é o terceiro nível numa escala de 5 e significa que uma ou mais ocorrências já impactaram o município a ponto de afetar a vida de parte da população. Os locais mais atingidos pelo temporal foram Rocinha, Alto da Boa Vista, Jardim Botânico, Ilha do Governador, Barrinha e Copacabana. A queda de temperatura também já foi percebida. No domingo, a máxima atingiu 38,2 graus em Guaratiba, descendo para 34,6 em Irajá, até os 26,3 marcados nesta terça. O aplicativo Cor.Rio, disponível para o sistema Android e iPhone, disponibiliza dados sobre os acontecimentos da cidade, como previsão do tempo, imagens do radar meteorológico da Prefeitura, lista das estações meteorológicas e dos pluviômetros do sistema Alerta Rio em tempo real. Além disso, é possível consultar as condições de tráfego e dos meios de transportes e reportar problemas que atinjam a mobilidade urbana. Os usuários recebem notificações com alertas sonoros quando há situações de emergência e até ouvem uma sirene acionada pelo app quando o sistema de alarme da Defesa Civil é acionado. Esse início de fevereiro foi observado um aumento da quantidade de frentes frias, né? Elas tiveram pouco intervalos entre elas e por isso a gente teve bastante chuva, principalmente nesse início de fevereiro, mas ainda assim é um cenário que acontece no verão. Essas frentes frias podem ser mais espaçadas, como também acontecer numa frequência um pouco maior. A venda de churrasquinho nas ruas está agora regulamentada. O decreto da Prefeitura foi publicado no Diário Oficial e já está em vigor. Entre os principais pontos estão a proibição da instalação de mesas e cadeiras, a obrigatoriedade do ambulante ter um certificado da Vigilância Sanitária e a necessidade dos acompanhamentos, como o molho e a farofa, serem servidos em porções individuais. O decreto é baseado em uma lei do vereador Rafael Aloysio Freitas. O repórter Vitor Gagliardo conversou com o parlamentar. O que o motivou a fazer essa agora lei, para regularizar a venda do churrasquinho? Na realidade, a gente percebia que o churrasquinho é uma cultura do Rio de Janeiro.
Muitas pessoas já há anos vivem disso e nós gostamos de consumir o churrasquinho de rua, principalmente quem mora na zona norte da cidade. E eu precisava criar alguma situação, a gente pensou na legislação, para que desse uma garantia de que essas pessoas realmente tenham a licença para fazer o que elas já fazem nesse tempo todo. Então fizemos a lei, aprovamos, foi sancionada. E a seguir era necessário que houvesse alguma regulamentação por parte do município, do Poder Executivo, para que se definissem as regras e quais seriam os padrões que esses trabalhadores teriam que seguir para que o churrasquinho de rua seja finalmente regulamentado. Então, foi essa provocação que nós fizemos agora ao Poder Executivo, para que as regras sejam definidas de forma bem clara, porque num primeiro momento, há cerca de 3 ou 4 anos, apenas uma meia dúzia de bairros da cidade foi permitido que eles pudessem ter licença. E estava errado, porque você tem uma série de locais aqui no Rio de Janeiro que o churrasquinho já é vendido e é consumido. E agora a Prefeitura entendeu que deveria atualizar esse decreto, foi o que fez. Então, da forma como está hoje, a gente acredita que muitas pessoas vão poder finalmente ter as suas licenças para que trabalhem com dignidade e deem um produto de qualidade, como já vem fazendo, e as pessoas possam ter toda a segurança de estão comprando o churrasquinho no ambulante licenciado. Ou seja, é bom para o churrasqueiro, né? É bom para o ambulante, também é bom para a sociedade que agora sabe o que está consumindo. Com certeza, o consumidor tem uma garantia de que o produto ali está sendo vendido com qualidade e o trabalhador que finalmente, depois de muito tempo, vai poder ter a sua licença, a sua garantia de que ele está ali legal, trabalhando de forma legal, de acordo com a lei e com toda a dignidade do mundo. Técnicos da Prefeitura do Rio deram um sinal verde às escolas de samba após visitar as obras do Sambódromo. Agora falta apenas a vistoria técnica dos bombeiros para o local ser liberado para o carnaval. O prefeito Marcelo Crivella acompanhou a visita ao Sambódromo e garantiu que o espaço está mais confortável, iluminado e seguro para o carnaval. O Sambódromo está nas melhores condições. O Marcelo da Rio Tour também é unânime nessa opinião, das últimas décadas. Nós tivemos uma reforma enorme, 36 mil metros quadrados de arquibancada foram reformados e pintados. Nós trocamos 89 quadros elétricos, vocês vão ter oportunidade de ver são complexos, e também 500 refletores. Uma obra cujos recursos vieram do Ministério do Turismo e aqui o povo do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, agradece penhoradamente os Marcelo. Mais de 200 operários trabalharam no local para atender às exigências dos bombeiros e do Ministério Público. Ano passado, o MP pediu a interdição às vésperas do desfile, já que não havia um laudo de segurança. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, participaram da visita. E você vai ver no próximo bloco a homenagem que o Salgueiro prepara na Avenida ao primeiro palhaço negro do país. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. Alegorias e fantasias que marcaram o carnaval na cidade, exposições e um espaço todo dedicado à cartola. Essas são algumas das atrações do Museu do Samba, localizado na Mangueira. Os visitantes ainda têm a opção de participarem de rodas de samba e de oficinas de capacitação.
sou mangueirense, estação Primeira da Mangueira. Assim, a comunidade na zona norte do Rio é carinhosamente retratada em prosa e verso. O lugar ganhou esse nome por ter sido uma região produtora da fruta. A favela da Mangueira surgiu na década de 50 com alguns poucos barracos. Mas esse lugar guarda uma verdadeira joia. O Museu do Samba, localizado no pé do morro, preserva a história desse ritmo que é considerado patrimônio cultural da humanidade. O que sabe o brasileiro sobre o samba? Nada. Porque assim, vai logo relacionar carnaval ou vai relacionar a gênero musical. E samba não é só isso, né? Samba é uma cena complexa, onde todas as linguagens tradicionais estão ali presentes. E a história do samba é uma história de resistência, de afirmação social muito forte. Então, isto levou que o Centro Cultural Cartola se transformasse no Museu do Samba. Um museu, a palavra museu muito no sentido de buscar valor, né? Porque a gente estamos completamente numa vanguarda, né, na relação de um processo do que é ser um museu hoje. Aqui a arte imita a vida, o cotidiano dos moradores dessa comunidade, no gingado da passista e no ritmo do sambista. A passista Caroline Gaspar, nascida e criada na comunidade, diz que o samba faz parte da sua história. Eu sou samba, desde pequenininha que eu desfilo, desde 5 anos de idade, estou com 30, então o samba se resume em tudo na minha vida. Na cadência bonita do samba, marcada pelo som dos instrumentos, o coração dos ritmistas acelera. Primeiro, o samba inclui a gente dentro da sociedade, né? Tira a gente um pouco dessa comunidade, faz a gente conhecer outras cidades e tudo. E o que é importante pra gente é que a gente consegue fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente aprendeu a tocar. A gente leva essa alegria, esse samba contagiante para os foliões, para quem gosta do carnaval. A gente recebe isso também em forma de alegria e de prazer. Estandartes, figurinos e alegorias que marcaram o carnaval na Marquês de Sapucaí. Exposição de longa duração, entre elas os 100 anos do samba, trazem pertences e acessórios raros de bambas. Os chapéus e os sapatos do monarco, um par de chinelos do sambista Martinho da Vila revelam os hábitos do compositor. O pandeiro do mestre Candeia, fantasias, roupas e até o sapatinho usado por Dona Zica. Um manuscrito da canção As Rosas Não Falam, eternizada na voz do poeta Cartola, estão aqui. Esse acervo é único em todos os sentidos, né? A gente tem mais de 45 mil itens e 45 mil itens voltados para a história do samba e para a identidade afro-brasileira. Isso não existe em outro lugar. Os visitantes que vierem até aqui ainda podem participar de rodas de samba, palestras sobre o tema, encontros e oficinas de capacitação. Esse lugar, que é considerado o reduto da cultura do samba, reserva um espaço todo especial ao mestre dos bambas. Cartola serviu de inspiração para a criação do museu. A ideia é homenagear o sambista e sua esposa Dona Zica. Fotografias, textos e publicações guardam as memórias e recordações do casal. Aqui também, essa construção, ela tem um pouquinho de cada um desses sambistas e anunciando, né, essas partes que compõem essa cena. O lugar tem 7 mil metros quadrados e passa por reformas. A gente teve agora, recentemente, um apoio, estamos, né, recebendo nesse momento um apoio do IFAM de reforma do telhado, que é um telhado que muito grande, né, e que requer manutenção constante. Então, um investimento aí na ordem de mais de R$1 milhão e que vai tratar, assim, estamos falando de 2 mil metros quadrados e olha lá, né, e temos 7 mil. Essa varia do telhado leva a varia de outras partes da estrutura para baixo. Então, assim, a necessidade continua muito grande, né? Um dos grandes impactos, dos grandes efeitos de constituir um acervo como esse é a gente garantir para as gerações atuais e para as gerações futuras e que a história do samba seja contada pelos seus protagonistas, que são os sambistas. Sem
conquistar um título no Carnaval Carioca desde 2009, o Salgueiro promete levantar o público no Sambódromo com uma homenagem ao primeiro palhaço negro do Brasil. Benjamin de Oliveira completaria em 2020 150 anos. Olha nós aí de novo, pra sambar no picadeiro, arma o circo, chama o povo, Salgueiro! Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais. Ele foi ator, diretor, autor, produtor, dançarino, compositor, cantor e palhaço. Aliás, o primeiro palhaço negro do Brasil. Em 2020, o Salgueiro abre as cortinas da Marquês de Sapucaí para falar de Benjamin de Oliveira, com o enredo O Rei Negro do Picadeiro. Benjamin de Oliveira nasceu em Pará de Minas em 1870. Aos 12 anos, ele fugiu de casa com a trupe do Circo Sotero, que passava pela sua cidade. Um dia, ele entrou no Picadeiro para substituir o palhaço principal e nunca mais saiu de cena. Ele começa a aprender todas as artes circenses naquele momento. Depois ele foge do circo, entra para um grupo de ciganos, uma trupe cigana, e depois começa a, o tempo todo, trocar de circos, etc. O Rio de Janeiro foi o seu destino em 1905, quando Benjamin de Oliveira chega na cidade. Ele fez de tudo no circo, mas o começo foi difícil. O palhaço Benjamin era sempre vaiado durante as apresentações. Quando começa como palhaço, ele não consegue encantar o público e as pessoas vaiam, tacam coisas, etc. E um determinado dia ele se vira para o público que estava jogando capim para ele, e ele disse que se Jesus usou até uma coroa de espinhos, né, para se colocar como rei, para ele não era humilhante pegar aquele capim e colocar na cabeça, jogar tipo uma guirlanda. Revolucionário. Assim ficou conhecido o artista que elevou o circo a um outro patamar no começo do século XX. Otelo, do inglês William Shakespeare, a Viúva Alegre, do austríaco Franz Lehár, e o Guarani, de Carlos Gomes, foram encenados para o povo com preços muito mais baratos. Nascia o Circo Teatro. Uma apresentação de O Guarani no circo foi filmada e assim Benjamin foi parar no cinema em 1908. O título no cinema era Os Guaranis. Ele fazia o papel do Peri, ele fez a adaptação e fez o papel do Peri. No barracão, os últimos retoques estão sendo dados. Este é o único carro que pode ser mostrado. Nele, virão artistas de circo interagindo com o público. O Salgueiro vai trazer outros 4 carros, 3 tripés e 3.500 componentes, que vão ajudar a escola a brigar pelo seu 10º título no grupo especial. Neste enredo, o Salgueiro pretende mostrar não só a história do primeiro palhaço negro do Brasil, mas também o legado que ele deixou como forma de inspiração e exemplo de superação. É o legado do Benjamin. É toda essa representatividade negra, com atores, com cantores, com humoristas. A gente traz isso no final do desfile como legado dele. Ele trouxe o teatro para o povão, para essa coisa do palco itinerante que é o circo, e ali ele realmente se realizou como não se realizaria fora O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.